sérios de direitos humanos que estão sendo colocados debaixo do tapete, não é? E que não são sequer equacionados, não é? E nunca mais obtive resposta. Porque, veja, Luiz, pode-se dizer o que se diga do governo Fernando Henrique, mas na área dos direitos humanos nós tivemos um avanço. E nós esperávamos que esses avanços continuassem no governo Lula com muito mais expressão, né? Que a Secretaria Especial de Direitos Humanos tivesse autonomia, orçamento próprio, para que ela pudesse realmente atuar. Absolutamente nada, né? E do ponto de vista internacional, eu ainda tive a oportunidade de participar de uma reunião, né, da delegação brasileira com o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que, na verdade, para o Brasil foi um desastre, né? E as recomendações feitas ao governo brasileiro, né, elas saem inteiramente do relatório do governo brasileiro para apanhar as recomendações de um relatório alternativo que nós apresentamos, né, à Organização das Nações Unidas. Ainda bem, então, que Dr. Hélio não aceitou o cargo lá em Paris. Até o próximo bloco. Dr. Hélio Bicudo, parece que quanto mais o presidente da República é acusado, mais ele cresce nas pesquisas populares e nas intenções de voto para as eleições de 1º de outubro. Isso não seria também uma consequência do descrédito daqueles que hoje lhe fazem uma ferrenha oposição? Também, Luiz, também. Eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de oposição ao Lula, e que é uma oposição muito complicada, porque na hora de se dizer vamos responsabilizar o presidente da República, essa oposição se retira de campo, né? Agora... é uma oposição de ocasião, então? É de um faz de conta, como eu disse, exato, então, o ministro? Exato, eu acho. Eu acho que, infelizmente, é isso, né? E tanto isso é verdade que o Lula se fortalece, mas ele se fortalece na mesma medida em que o Adhemar de Barros e o Maluf se fortaleciam no rouba mais faz. Sem estar roubando, mas só fazendo e exatamente, com outro objetivo. Exatamente. Quer dizer, essa corrupção solta por aí, o que ela é? É um desvio de conduta. Então, quer dizer, é a mesma coisa, em outras palavras, que levaram o Adhemar de Barros e o Paulo Maluf a serem eleitos e reeleitos. O pior é quando rouba e não faz. Doutor Hélio, o senhor foi petista durante 25 anos. Quando é que o senhor deixou o PT? Eu deixei o PT em setembro do ano passado. E qual foi o fato, assim, que provocou a sua desfiliação? Veja, Luiz, quando o Lula assumiu, eu pensei que ele fosse organizar um ministério, né, que realmente correspondesse às expectativas nossas, do partido, das pessoas de esquerda do partido. Não foi isso que aconteceu, né? O primeiro ministério foi o Ministério de Vencidos, né? Todos aqueles que perderam as eleições e que eram amigos do Lula foram colocados... 35 ministros. O segundo ministério foi na mesma linha, né? O terceiro ministério, idem. E eu pensei que com esse escândalo todo no Congresso, ele fosse realmente organizar um ministério que levasse, pelo menos, a uma parte do cumprimento, né, das promessas eleitorais, né, que eram no sentido muito mais à esquerda do que à direita, né? Isso não aconteceu. E como isso não aconteceu, e como a cúpula do Partido dos Trabalhadores continuou praticamente a mesma, quer dizer, uma cúpula chapa branca, com algumas exceções evidentes, né? Eu disse, bom, eu não, acho que o meu lugar no partido, né,
que já estava mais ou menos desocupado, né, não tinha mais condições de permanecer. O senhor não seria o protótipo, o modelo do petista que realmente também está desiludido com o governo? Eu acho que temos muitos, né, que, como eu, se desiludiram e saíram do partido, né? Acho que temos pessoas, né, de grande expressão que, se não saíram do partido efetivamente, né, se mantém em desconforto, né? Se mantém fora das decisões partidárias, porque as decisões partidárias hoje são as decisões que convêm, né, à reeleição do Lula. O senhor incluiria nesse quadro a senadora Heloísa Helena, que é candidata à presidência pelo PSOL? Eu incluiria, não só ela, como os deputados do PT que saíram do PT. O Ivan Valente e outros? Eu não, veja bem, Luiz, eu não adoto, né, o extremo, né, das posições, né, da Heloísa Helena e dos deputados que foram, a maioria deles que foi para o PSOL. Né? Eu acho que os extremos, na verdade, não são... não tem virtude. Exatamente. E, na verdade, acabam se encontrando. Né? A direita extrema acaba se encontrando com a extrema esquerda. Né? Haja visto o que aconteceu no passado no mundo. Né? De modo que eu tenho as minhas reservas com relação, não é, a essa esquerda destrambelada, não é, que está por aí, porque não é a esquerda com quem eu conviveria. E que não vai resolver o problema do país. Absolutamente. É pior. O deputado Hélio Bicudo, o senhor foi vice-prefeito da prefeita Marta Suplicy. Exatamente. De que ano a que ano? De 2000 a 2004? A 2004. E por que não foi candidato a vice dela? Bom, eu vou dizer uma coisa a você com toda franqueza, né? Eu fui candidato a vice... A reeleição? Não, a vice na primeira eleição, porque havia um impasse dentro do PT com relação à candidatura à vice-prefeitura. E esse impasse podia levar a transtornos na campanha da Marta, que era uma campanha contra o Maluf. E eu recebi a visita da Marta, do Eduardo Suplicy, né, que solicitavam que eu assumisse a candidatura a vice-prefeito, porque, nesse caso, os dois candidatos sairiam e o meu nome seria recepcionado pela convenção. Eu consultei vários amigos a respeito, era a tal da luta contra o Maluf, né? E eu ficaria muito constrangido se não aceitasse e o Maluf pudesse vencer. Então, eu emprestei o meu nome. Sim. Eu acho que com isso trouxe uma boa quantidade de votos, né, para a candidatura da Marta, e ela pôde se reeleger. Agora, na segunda volta, eu realmente não estava interessado em ser candidato a vice. Mas isto não importa, ou não importaria, em que eu fosse consultado a respeito, e não fui consultado. Né? Optou-se pelo nome do Rui Falcão, que é uma pessoa que eu tenho a melhor presença, vamos dizer assim, né? Mas que não traria votos nenhum a Marta. Eu acredito que, se eu fosse candidato a vice, a Marta seria eleita prefeita de São Paulo, porque a diferença era muito pequena entre ela e o José Serra. Mas isto não interessava a cúpula do partido, porque, evidentemente, a Marta se colocaria para a candidatura, como está acontecendo agora, a governadora do estado, e eu assumiria a prefeitura por quase 3 anos completos. E isto não interessaria o partido, porque o partido, não digo o partido, a direção do partido e o próprio Lula, eles criticam o que talvez fosse uma qualidade minha, que era a minha autonomia. Estavam querendo escantear o senhor de qualquer jeito? Exatamente. Doutor Hélio, e com relação ao governo do Estado, teremos aqui uma disputa. Parece que o Mercadante é o candidato do PT, José Serra do PSDB. O PT tem chance de fazer aqui o Mercadante governador do Estado? Eu acho que não. Não? Eu acho que as pesquisas estão indicando que o José Serra deve levar essa candidatura à vitória. Né? Eu acho que a candidatura, não estou
não estou fazendo nenhum proselitismo.